Bom, senhoras e senhores, mais uma vez é um prazer tê-los aqui nessa noite conosco. E mais uma vez é um prazer fazer uma palestra aqui no Eagles Vision. Confesso para vocês que de várias palestras que eu faço, certamente é o lugar que eu tenho mais responsabilidade, que eu tenho mais zelo em falar aqui para vocês. Então hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante para mim, um tema que tem borbulhado dentro de mim, um tema que tem sido muito íntimo do meu coração, que é justamente o tema empreendedor gladiador. Dá uma olhada para o seu amigo do lado aí e fala para ele: você é um gladiador? Pergunta aí para ele. Para o amigo agora do outro lado, agora pergunta para ele: você é um gladiador? Porque o fato é que para ser empreendedor hoje no nosso país, você precisa ser um gladiador. O fato é que para você sobreviver hoje, para você viver, para você realizar um sonho, para você correr atrás de coisas que são significantes para a sua vida, é necessário que você seja muito mais do que um profissional. É necessário que você seja muito mais do que um empresário. É necessário que você seja simplesmente mais do que um profissional liberal. É necessário que você seja um gladiador. Quando eu falo aqui também no quesito empreendedor, não é necessariamente um empresário formal. Pode ser um empreendedor da vida, pode ser um empreendedor da sua família, pode ser um empreendedor na tua empresa, pode ser um empreendedor do seu próprio negócio. Mas você também pode ser um profissional, pode ser ainda um colaborador, um funcionário de uma empresa com um perfil empreendedor. Porque o fato é que ser empreendedor é muito mais do que uma característica empresarial. Ser empreendedor é um princípio para você obter sucesso na sua vida. Eu costumo dizer que um dos maiores empreendimentos é um casamento. Porque o casamento é mais difícil você tocar o casamento e fazer ele dar certo do que uma empresa atualmente. E olha que para casar não paga imposto ainda, né? Tem esse detalhe. Mas o fato é, um casamento é um empreendimento, uma família é um empreendimento. Para que você seja um pai bem-sucedido, você precisa ser um pai empreendedor. Para que você cresça e tenha uma carreira bem-sucedida, uma carreira sólida dentro de uma empresa, se torne um executivo, um diretor, um CEO, você precisa ser um empreendedor. Muitas empresas têm nos seus valores a palavra empreendedorismo, empreendimento, para os seus colaboradores. Então eu não sei em que nível de empreendimento você está, eu não sei se você é um empresário, eu não sei se você está planejando a tua empresa, se você está agora construindo o plano de negócios da tua empresa, se você está tirando o teu sonho da mente, do campo das emoções e colocando no campo físico agora. Mas o fato é, você precisa ser um empreendedor. Agora, mais do que ser um empreendedor, você precisa ser um gladiador. Tivemos uma palestra aqui há 15 dias atrás, falando sobre tributação. Uma palestra falando sobre uma série de fatores relevantes à tributação, relevantes a impostos. E nós podemos perceber o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil, o quanto é apertado ser um empresário no nosso país. Isso sem contar de um monte de outras coisas. E nós costumamos dizer que temos que ser um guerreiro, estamos o tempo todo na guerra. Mas há uma diferença entre o guerreiro e o empreendedor. Há uma diferença daquele que escolhe ir para a guerra e daquele que se torna um gladiador. E eu quero ressaltar aqui para vocês a diferença entre o gladiador e entre o guerreiro. Guerreiro é aquele que escolhe ir para a guerra. Guerreiro é aquele que tem a opção de fugir da guerra. Guerreiro é aquele que ele combate numa guerra normalmente por uma causa, normalmente por um motivo. O gladiador não. O gladiador, por algum motivo, ele se tornou um gladiador e ele guerreia pela própria vida. Ele não tem a opção de lutar ou não. Ou ele luta ou ele morre. E eu quero traçar um paralelo de tudo isso com vocês, com o mercado que a gente está vivendo, com o sistema econômico que nós estamos vivendo, com o sistema político que nós estamos vivendo no nosso país. Para você sobreviver hoje no mundo empresarial, você precisa ser mais do que um guerreiro. Você precisa ser um gladiador. A grande diferença entre o guerreiro e o gladiador é que o guerreiro ainda tem algumas opções. E o gladiador não tem opções, ou ele luta, ou ele luta. Eu quero dizer para você uma coisa: a partir do momento que você escolheu ser um empreendedor, a partir do momento que você escolheu ser um empresário no nosso país, você deixa de ser um guerreiro e se torna um gladiador, porque a partir desse momento você começa a lutar pela vida da tua empresa, pela vida dos teus negócios, pela vida dos teus sonhos, pela vida da tua visão, pela vida dos teus ideais. Para isso você precisa ser um gladiador. Repita comigo bem alto: gladiador. Porque quando o gladiador entra na arena, quando o gladiador ele entra no coliseu,
ele não tem muitas opções. E quando eu falo do Coliseu, eu estou falando do mercado. Quando eu falo do Coliseu, é um passo fora da zona de conforto. Quando eu falo do Coliseu, é você assumir o controle da tua vida em prol de um objetivo. E o fato é, se você está caminhando em direção a um sonho, se você está caminhando em direção a um objetivo, se você está caminhando em direção a algo que é significante para você, você tem que estabelecer que não há mais opções. Você tem que queimar a ponte. Conta uma história de um jovem guerreiro, de um jovem comandante, que estava atracando numa praia com as suas tropas, por meio dos seus navios. Num dado momento, todos os seus soldados, todos os seus guerreiros ali desembarcaram naquele navio, desembarcaram daqueles vários navios, e naquela praia, atrás de uma pequena montanha, tinha um exército gigantesco acampado, só esperando o momento certo para atacá-los, fazendo uma emboscada. No momento que aquele exército escondido se manifestou, todos os seus soldados começaram a correr de volta para o navio, e prontamente ele deu uma ordem que falou: toquem fogo nos navios. E naquele momento eles queimaram todos os barcos. Sendo assim, aqueles soldados ficaram sem opção, e naquele momento a opção era ou lutar ou morrer. Naquele momento eles deixaram de ser um combatente, deixaram de ser guerreiros e transformaram-se em gladiadores, porque gladiador é aquele que luta pela própria vida, é aquele que luta pela própria existência. E o fato é que essa história terminou com aquele exército daquele capitão, que era menor do que o que estava escondido, venceu aquela batalha. E o fato é que eu e você temos que queimar os nossos navios. Eu e você temos que queimar as opções negativas. Eu e você temos que queimar as opções que nos acovardam, as opções que dão vazão para que a gente fuja, para que a gente escolha um caminho mais fácil. Temos que queimar todas as opções e deixar a opção da sobrevivência, a opção da sobrevivência de um sonho, de um negócio, de um empreendimento, da crença positiva de que o futuro pode ser melhor. Porque quando você entra na arena, as coisas são diferentes. E entrar no mercado, abrir uma empresa, iniciar um empreendimento no Brasil, precisa ser gladiador. Quer ver um exemplo? Olha como é que funciona. Olha como é que funciona um coliseu. Vamos ter uma ideia do que acontece no nosso mercado. Olha lá. Muitas vezes você se vê sozinho no mercado, você olha para os lados, procurando uma opção, e nem sempre essa opção aparece quando nós precisamos. E você tenta trabalhar com todos os recursos que você tem. Muitas vezes suas armas não são as mais modernas, e há o governo. Muitas vezes parece que o governo torce contra a sua empresa, contra o seu sonho. E você se vê muitas vezes com uma equipe desqualificada, com uma equipe não tão entrosada, que nem deu tempo de treinar. E muitas vezes é a hora do combate. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? É diferente quando você luta pela vida. E no mercado há concorrentes. Concorrentes muitas vezes desleais, concorrentes cruéis. E você usa todos os seus recursos para você se defender. É um ataque em cima do outro, é um ataque da economia, é um ataque da crise, é um ataque da falta de qualificação, falta de mão de obra qualificada. E mesmo assim você persiste, mesmo assim você luta. É a sua sobrevivência. E você salva aquilo que tem de bom, e o governo torcendo para dar errado muitas vezes. Isso é ser um gladiador. É você lutar pela sua sobrevivência. O mercado é extremamente cruel. Só quem acredita ser um gladiador pode bater palma, por gentileza. O mercado é exatamente desse jeito. Quantos ventos contrários à nossa empresa? É a economia, é a política econômica, é a carga tributária do nosso país, é a burocracia que impede você de avançar. Uma das maiores cargas tributárias do mundo,
Uma economia num momento de recessão, num momento de crise, uma crise econômica, uma crise emocional na cabeça dos brasileiros, todos com medo de avançar, todos acovardados diante dos seus sonhos. E você, no meio de tudo isso, tendo que lutar pela existência da tua empresa, tendo que lutar pela existência dos teus sonhos, tendo que lutar pela existência de uma visão que Deus colocou no teu coração, para que você aplique numa empresa. Você e eu somos verdadeiros gladiadores, porque nós lutamos pela existência daquilo que é importante para nós. E para que essa luta pela vida, para que essa luta pela existência se torne um pouco mais simples, ou talvez que você tenha mais um pouco de recursos para você poder lutar, eu quero compartilhar com vocês 3 armas invisíveis para você combater esse combate, para você batalhar essas batalhas e para que você saia vitorioso ao final. Porque independente da crise, independente das crenças negativas, independente das apostas negativas econômicas, é possível você vencer, é possível você prosperar, mas para isso você precisa ter armas, você precisa estar armado na guerra. O fato é que muitas pessoas estão guerreando novas guerras com as armas antigas, muitas pessoas estão buscando num novo momento econômico, as mesmas estratégias do passado. É momento de renovação, é momento de transformação, é momento de mudança de mente, é momento de você expandir o seu mindset e buscar as crenças mais fortes, buscar aquilo que te fortalece, aquilo que te traz fé, aquilo que te traz recursos para que você possa vencer essa batalha. E eu compartilho com vocês a partir de agora 3 ferramentas invisíveis para que você possa prosperar e vencer essa batalha. A primeira dessas 3 ferramentas está relacionado ao estado emocional. Porque diante de uma arena, diante de uma plateia, diante dos concorrentes, diante dos inimigos, diante do governo, muitas vezes a nossa emoção vai a 1000, o coração esquenta, a cabeça ferve. E é nesse momento que o empresário precisa manter a cabeça fria. Não importa o quão quente está o seu coração, a cabeça precisa estar fria o tempo todo. É nesse momento das apostas negativas que você precisa manter o seu estado emocional. Você não pode deixar se levar pelas coisas ruins do mercado. Você precisa acreditar em coisas importantes para você. E quando eu falo de estado emocional, há uma frase muito interessante que diz que a qualidade da tua vida é determinada pela qualidade das suas emoções. Eu vou repetir: a qualidade da tua vida é determinada pela qualidade das suas emoções. E quando eu falo de emoções, existem 3 formas de você ter uma administração emocional. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, onde 80% desse curso, eu fiquei lá uma semana, e 80% desse curso falava sobre controle e estado emocional. Porque se você controlar suas emoções, você controla a sua vida. Os seus resultados estão ligados diretamente com a qualidade das suas emoções, com o quão você sabe administrar suas emoções. Muitas pessoas sabem administrar os números, sabem administrar as planilhas, sabem planejar, mas poucas pessoas sabem administrar as suas próprias emoções. As emoções são a força da vida. As emoções são frutos da química no nosso organismo, gerado pelas nossas glândulas, que são gerados pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E se você souber administrar isso e encaixar a emoção certa para o momento certo, automaticamente você prospera. Existem 3 formas de você administrar, de você controlar o seu estado emocional. O primeiro fator que determina a emoção é o seu foco. Tudo aquilo que para onde você foca a sua energia, automaticamente influencia nas suas emoções. E eu pergunto para você, quantas coisas estão desfocando o nosso dia a dia? Quantas coisas estão nos tirando do nosso propósito? Estão nos tirando do nosso direcionamento? Estão nos tirando da nossa visão? Porque aquilo que você foca gera um sentimento dentro de você, e esses sentimentos são as suas emoções, gerando recursos para que você possa avançar. Então escolha exatamente para onde está indo o teu foco. Independente do que está acontecendo, escolha o que você focar. Você não pode escolher se vai ter crise ou não no nosso país, mas você pode escolher naquilo que você vai focar, e isso vai determinar o seu estado emocional. Segundo fator que determina o seu estado emocional é justamente a linguagem. Aquilo que você fala tem poder sobre as suas emoções. Então muito cuidado com aquilo que sai da tua boca, muito cuidado com as suas palavras. As suas palavras têm sido de bênção ou têm sido de maldição? As suas palavras têm sido de coisas boas ou de coisas ruins? As suas palavras, aquilo que tem saído da sua boca, tem construído ou tem destruído? E quando eu falo de construção, eu estou falando de construir ideias, construir visões,
construir ideais na tua vida, porque muitas vezes a nossa própria boca ela é destrutiva na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa linguagem, porque aquilo que você fala exerce poder sobre o seu estado emocional. E o terceiro fator fundamental para você administrar a sua emoção está relacionado diretamente com a tua fisiologia. É o jeito que o teu corpo se comporta diante das situações. Você não pode escolher se você vai ou não ter problemas, mas você pode escolher como você vai encarar fisiologicamente os seus problemas. A fisiologia é o teu corpo se comunicando com o teu cérebro se comunicando com o teu corpo. O teu corpo determina aquilo que você pensa, e não o que você pensa determina o que o teu corpo vai sentir. Então você tem como controlar o seu estado emocional, mudando o seu estado fisiológico. Experimente neste momento sentar-se numa postura melhor, numa postura mais ereta. Neste momento, vamos fazer um teste. Sente de uma forma mais ereta, levante sua cabeça levemente de uma forma que você se sinta bem. Coloque os ombros um pouco para trás e dê um leve sorriso de confiança. Se você está com dificuldade de sorrir, olha para o amigo do lado que é mais fácil. Está vendo só? Então entenda uma coisa, o teu estado emocional determina o teu estado fisiológico, a tua postura, o jeito que o seu corpo se comporta diante das situações, determina o seu estado emocional. Então você pode a partir de agora começar a observar como está o teu corpo, e automaticamente você começa a estar presente para as suas emoções. Então a primeira arma invisível para poder transformar a história da tua vida, para fazer você sobreviver nesse mercado, para fazer você continuar crescendo, para fazer você começar a crescer, é justamente o controle emocional. A segunda arma invisível está relacionada com o foco para onde você está determinando, para onde você está estabelecendo o seu foco. Existe uma coisa chamada controle de locus interno. Locus é uma palavra que vem do latim, que significa local. Ou seja, você pode determinar para onde você está focando, você pode determinar para onde você está direcionando o seu pensamento e as suas decisões, e automaticamente você vai prosperar ou não. Quer ver um exemplo? Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que tomam decisões com base no locus interno, e algumas pessoas tomam decisões com base no locus externo, ou seja, local interno e local externo. Muitas pessoas deixam-se levar pela opinião dos outros, pelo que está acontecendo na economia, pelo que está acontecendo no governo, pelo impeachment sim ou não da presidente, e ela muda o estado dela. Ela deixa de avançar, ela deixa de acreditar, ela deixa de comemorar, ela deixa de se emocionar, ela deixa de amar, ela deixa de progredir na vida por conta daquilo que está acontecendo do lado de fora dela. Quer ver um exemplo? As pessoas de loco interno, elas acreditam que podem intervir e impactar os resultados graças ao seu comportamento, graças às suas habilidades, graças ao seu trabalho, ao seu esforço e às suas disposições internas. São pessoas que focam naquilo que está dentro do controle dela. E existem as pessoas com locus externo. São pessoas que acreditam que o resultado acontecerá independente de suas ações. Independente das suas ações, e são decisivos sempre pelo destino. São aquelas pessoas que acreditam que o destino vai desenrolar a vida dela. Se está assim é porque Deus quis que fosse assim. É claro que existe uma vontade soberana de Deus, mas geralmente a vontade de Deus está mais relacionado com aquilo que Ele tem de propósito para nós, do que simplesmente com aquilo que está acontecendo neste momento agora. Seguindo aqui, as pessoas acreditam nas circunstâncias, na sorte, na crise, na economia e em terceiros que são poderosos. São pessoas que têm o foco fora do controle. Quer ver um exemplo disso? Algumas pessoas mais próximas sabem que de alguns meses para cá eu tenho praticado corrida. Comprei ali um tênis, comecei a correr, gostei, achei muito legal. E eu descobri que eu sou um pouco rápido em muitas coisas na minha vida. Então, começando a correr, sem uma preparação muscular ideal, sem uma ciência de treino, eu comecei a correr rápido demais e comecei a correr muito. E o que aconteceu? A arma física, o seu corpo, a sua estrutura, cobra o preço. E automaticamente eu comecei a ter dores no joelho. Fui no médico, fiz uma série de coisas, só que resumindo, estou fazendo fisioterapia, e eu estabeleci uma meta de no dia 31 de julho, correr a minha primeira meia maratona. Para algumas pessoas dizem que é impossível, mas quando eu estabeleci essa meta, eu tinha 3 meses e pouco de treino, e eu estabeleci essa meta, e meta para mim é alguma coisa sagrada. Só que aconteceu,
Eu fiz a fisioterapia ontem e meu joelho começou a doer. Eu fui para a academia e meu joelho começou a doer. E aí uma voz sabotadora começou a falar na minha mente: você não vai correr a meia maratona. Tira essa meta, desiste disso, você não precisa disso. Você não é um atleta. Você não vive de corrida. Você não vive de esporte. Para que você vai correr? Fica tranquilo, marca para uma outra data. Você não precisa provar nada para ninguém. Para com isso, deixa isso para lá. E eu confesso para vocês que por alguns segundos quase que eu acreditei nessa voz. Eu tinha a opção de focar no locus externo. O que é o locus externo? É o tempo, é o pouco tempo de treino, é tudo o que está acontecendo ao redor para que eu possa desistir. Mas eu pude escolher focar no locus interno. Dentro de tudo isso, o que está no meu controle? Eu não posso determinar com assertividade se o meu joelho vai doer ou não no dia 31 de julho. Mas eu posso fazer um treinamento estabelecido e condicionado de forma que eu esteja mais bem preparado. Eu não posso determinar se eu vou terminar a prova em 2 horas ou não. Mas eu posso determinar que de segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã eu estou na fisioterapia. Eu não posso determinar um monte de coisas, eu não posso ter controle 100% sobre o meu corpo. Mas eu posso determinar ir ao médico, eu posso determinar estudar, seguir recomendações, me alimentar melhor. Ou seja, eu escolhi focar naquilo que está debaixo do meu controle. Eu escolhi focar nas coisas que eu posso fazer. E sempre que aparecer alguma situação na sua vida de decisão, sempre foque naquilo que está nas suas mãos. Eu não posso determinar se a Dilma vai ficar ou se o Michel Temer vai assumir. Eu não posso determinar se ele vai fazer um bom governo ou não. Mas eu posso escolher e determinar, focar naquilo que tem nas minhas mãos. Quantas empresas estão paralisadas por conta do governo? Quantas empresas estão paralisadas por conta de meia dúzia de deputados que votaram errado? E assim por diante. Está na hora da gente começar a se libertar desses modelos do sistema e começar a focar dentro daquilo que é importante para mim e importante para você. Não importa o que está acontecendo lá fora, o que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Porque o que está dentro de você determina o que está fora. Se você tomar suas decisões, se você acreditar, se você sentir de acordo com o que está fora, automaticamente você está fadado ao fracasso na tua vida, na tua empresa e nos teus projetos. Terceiro ponto fundamental para que você possa ser um empreendedor gladiador de sucesso é você ter um motivo que seja maior do que a tua própria vida. Como assim, André? Eu percebo que um gladiador, quando a gente assiste os filmes ou quando a gente lê um pouco da história, muitas vezes o gladiador, muitos deles eram escravos. Ou seja, ele não tem nada a perder. Por que o cara vai lutar? Ele não sabe lutar muitas vezes. Muitas vezes ele não está preparado. Muitas vezes ele não está condicionado. Muitas vezes ele não está treinado. Muitas vezes ele não tem os recursos necessários. Mas mesmo assim ele luta. Porque muitos deles acreditam em algo maior. Muitos deles lutam pela família que está lá fora. Nem sabem se vão sair, mas eles acreditam naquilo. E o que eu quero dizer para você é que você precisa ter uma empresa com um foco maior do que simplesmente a rentabilidade. Você precisa ter um negócio, você precisa ser um empreendedor com um foco um pouco maior do que simplesmente vender e entregar um produto. Você precisa ter um motivo que seja maior do que a tua vida. Você precisa ter um motivo que seja maior do que a vida da tua empresa. Você tem que ter um motivo que seja maior do que o teu produto. E quando eu falo de motivos, é aquilo que te move. O que tira você da cama todos os dias de manhã? Quais são os motivos que faz você continuar caminhando quando tudo diz que você tem que parar? Quais são os motivos que diz que você precisa continuar acreditando quando a mídia, quando os fatores externos dizem que você não pode mais acreditar? Quais são os motivos que faz você continuar perseguindo o seu sonho quando tudo indica que você tem que desistir? O que te motiva? Onde está a tua motivação? Porque a tua motivação precisa ser maior do que o dinheiro. Aliás, se você tem uma empresa simplesmente para ganhar dinheiro, certamente você está se prostituindo. Porque o que faz uma garota de programa? Nada contra uma garota de programa. Eu até admiro o trabalho delas, porque eu não teria coragem de fazer o que elas fazem. Certamente eu também não teria clientes. Mas isso é uma outra história. Mas uma garota de programa, ela entrega algo por dinheiro que ela deveria entregar por amor. Uma garota de programa entrega algo por dinheiro que ela deveria entregar por amor. E se eu e você, empresário, sai da nossa casa de manhã para ir trabalhar simplesmente por dinheiro, nós estamos sendo empreendedores, nós estamos nos prostituindo empresarialmente falando. Eu não posso trabalhar por dinheiro, eu preciso trabalhar por um motivo. Eu preciso trabalhar por algo que seja maior do que eu. Tem uma história interessante
que um casal jovem se perdeu num passeio pela África. Num dado momento eles foram pedir informação numa tribo, num vilarejo, e eles perceberam que aquele vilarejo se tratava de um vilarejo de pessoas leprosas. E eles foram pedir informações perto de um conglomerado de pessoas, uma roda de pessoas, e eles viram no meio daquela roda de pessoas uma senhora com um paninho úmido, limpando as feridas daqueles leprosos. Aquele jovem virou para aquela senhora e falou: minha senhora, por dinheiro nenhum no mundo eu fazia isso aí que a senhora está fazendo. Ela olhou para ele e falou: meu jovem, por dinheiro nenhum no mundo eu fazia isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por amor. Eu estou fazendo isso por uma causa. Eu estou fazendo isso por um propósito. E eu desafio a você a pensar a partir de agora o que te move de verdade, o que faz você trabalhar, por que você fundou uma empresa ou por que você vai fundar uma empresa. Porque chega uma hora que o dinheiro não faz mais sentido. Quando você passa a ganhar 100, 200, 300 mil reais, o dinheiro não faz mais sentido. E você vai correr atrás do que na tua vida? Exatamente o que você vai perseguir? O que vai te mover? E é sobre isso que eu quero falar nos próximos segundos com você. Olha só esse vídeo. Patrões! Daqui a 3 semanas estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbe, pois estará no Elísio e já estará morto. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Quem já assistiu esse filme Gladiador? Levanta a mão por gentileza. Quase todos, uau. Essa é a mensagem do filme, na minha opinião. O filme é muito legal, tem muita ação, tem muita coisa bacana, tem muita informação. Mas o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que você está fazendo hoje dentro da sua empresa vai ecoar de que forma na eternidade? O que você está aplicando no seu dia a dia, as coisas que você tem crido, as coisas que você tem acreditado, suas atitudes, o teu trabalho, o teu propósito, está ecoando o que na eternidade? Qual é o teu motivo? O que te motiva? O que te faz levantar? O que você vai deixar para as próximas gerações? Qual tipo de exemplo você está dando para a sua família? O quão diferente está sendo a vida das pessoas, simplesmente pelo motivo de estarem convivendo com você? O quanto a sua existência é importante para a sua comunidade? O quanto você é relevante na vida dos seus colaboradores? Ou será que você é um patrão que simplesmente paga o salário deles? Será que o teu melhor é pagar o salário de alguém? Ou será que você está sendo exemplo? Será que você tem construído uma imagem? Será que você tem construído uma história? Será que verdadeiramente você tem construído, você tem escrito uma história digna de ser contada e vivido uma vida digna de ser vivida? Eu quero pedir para você que só por um momento você feche seus olhos, para que juntos nós possamos fazer aqui uma reflexão. E enquanto você respira e tente relaxar neste momento, vá se concentrando. E eu convido você neste momento a se imaginar entrando dentro de um coliseu. Pode ser o coliseu da tua empresa, pode ser o coliseu do mercado, pode ser o coliseu da tua família, pode ser o coliseu da tua casa, pode ser o coliseu do teu bairro, pode ser o coliseu do teu país. Mas o fato é que dentro deste coliseu há uma guerra, há uma batalha, há uma disputa, que é a disputa pela tua vida, é a disputa pelos teus sonhos, é a disputa pelos teus ideais, é a disputa por tudo aquilo que você acredita. E eu pergunto para você, o quanto você está preparado para essa luta? O quanto você está preparado para esse combate? Porque será um combate de vida ou morte. Será um combate que ou você vai viver prosperando, ou os teus sonhos permanecerão, ou o teu ideal se estabelecerá neste lugar, ou simplesmente você será apagado.
assim como a estatística das empresas que falem, que fecham, os sonhos que são enterrados. Eu pergunto para você, gladiador, você tem se preparado para essa batalha? O quanto você tem buscado forças dentro de você? O quanto verdadeiramente você tem controlado o seu estado emocional? Porque a qualidade das tuas emoções determina a qualidade da tua vida. O quanto você tem tomado decisões no locus interno, nas coisas que estão no seu alcance, nas coisas que estão debaixo do teu controle. Você sempre pode fazer alguma coisa por você. O quanto você tem focado nisso. E acima dessas coisas, o quanto você tem sido um gladiador por um ideal. O quanto você tem buscado os seus sonhos verdadeiramente, com toda a tua força, independente se esse sonho vai te levar para uma fortuna ou não. O quanto você tem deixado um legado para este mundo. O quanto você tem trabalhado por algo que seja maior do que você. Porque não faz sentido trabalhar se não for por um propósito verdadeiro. É certo que todos morrerão, mas não é certo que todos viverão. Muitas vezes a semana começa na segunda-feira, mas a vida de muitas pessoas não começa na segunda-feira. E eu desafio você a ser um gladiador a partir de hoje, a ser um empreendedor gladiador a partir de hoje, para que você possa ter sucesso, ter êxito em todos os seus empreendimentos. Eu vou fazer uma contagem regressiva. Quando eu concluir essa contagem regressiva no 1, você vai se levantar do seu lugar como um gladiador, com fisiologia de gladiador, e vai aplaudir com uma arma de energia, com uma arma de crença, com uma arma de fé, sabendo que há um futuro melhor preparado por Deus. 5. A partir de hoje a sua vida pode mudar pelo teu posicionamento. 4. Seja um gladiador da vida, seja um gladiador da sua história, seja um gladiador sem opções de fracasso, opções de propósito é o que você precisa. 3. Você tem todos os recursos necessários. Foque naquilo que você tem nas suas mãos. Foque naquilo que tem dentro de você. Foque nos dons e talentos que Deus já te deu. 2. Você tem força, você tem poder, você tem garra, você tem determinação. Não permita que ninguém diga ao contrário disso. Porque você pode, porque você consegue, porque você merece. 1. Levante-se do seu lugar com postura de gladiador e aplauda com toda a sua força, assumindo a partir de agora o controle da sua história, enquanto um empreendedor gladiador. Mais forte, mais forte, mais forte gladiador, mais forte empreendedor. Entenda que guerrear é opcional, mas degladiar não é opcional. Você tem que fazer. A partir de hoje você tem a opção de vencer ou permitir que seus sonhos sejam enterrados. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Espero de verdade que com essas palavras e o tempo que foi me dado aqui, eu possa ter pelo menos inspirado, pelo menos te motivado, pelo menos ter te tocado, para que você possa ser um pouco melhor a partir de agora do que você vinha sendo até aqui. Você tem o direito de realizar todos os seus sonhos, porque cada um dos seus sonhos é um propósito que nasceu no coração de Deus. Senhoras e senhores, obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!